Ora, muito boa tarde, uma vez mais. Estamos nesta emissão do Via Direta, nesta segunda hora de emissão, tal como já tínhamos feito da referência no início desta emissão. Iríamos estar à conversa com mais um grande nome no mundo do teatro, isto também passando pelo cinema e, é claro, várias participações em programas de televisão. Estamos a falar de Joaquim Nicolau, do ator Joaquim Nicolau. É com muito gosto que estamos aqui em estúdio na Rádio Pernos. Muito boa tarde. Muito boa tarde a todos os ouvintes e muito boa tarde a ti e muito obrigado por me teres convidado a vir ao vosso programa, a Rádio Pernos, onde eu já por diversas vezes tenho vindo cá falar e sempre com muito gosto e muito carinho perante o vosso público. Vamos ter que obrigatoriamente falar aqui um bocadinho do percurso, não vamos ter muito tempo, mas ainda temos alguns minutinhos para falarmos aqui deste percurso fantástico do Joaquim Nicolau, que já dispensa qualquer tipo de apresentação. De qualquer forma, de Castelo Branco para Santarém. Aliás, nasceu numa aldeia perto de Castelo Branco. Sim. Este percurso agora para estar em Santarém? Eu sou, portanto, beirão de nascença e mantenho-me beirão. Nasci numa aldeia chamada Louriçal do Campo, perto de Castelo Branco, na Serra da Gardunha. Cerca de 30 km de Castelo Branco. 30 km, cerca de 30 km de Castelo Branco, que na altura que eu era miúdo, estudar em Castelo Branco era uma aventura, porque os 30 km pareciam 100 ou mais. Hoje é normal viver-se a 20 ou 30 km do sítio onde nós a trabalhar 20 ou 30 km onde nós moramos, que é o meu caso, que também trabalho em Lisboa e vivo em Santarém, não é? Vivo na Moçarria, com muito gosto, e já cá vivo quase há 20 anos. Portanto, também já sou certamente um ribatejano de coração e de adoção. Eu fiz o meu percurso normal, se bem que eu dividia muito o meu tempo entre Lisboa e a Beira, porque as minhas irmãs, como os meus irmãos são muito mais velhos que eu sou realmente o Benjamin, eles eram estudantes em Lisboa e depois começaram a trabalhar em Lisboa, estudaram na faculdade, e a minha mãe, se calhar já não tinha muita paciência para me aturar, encaminhava-me para os meus irmãos, e eu também, não era por isso, eles gostavam muito que eu estivesse ao pé deles, então eu fiz uma parte até da minha vida com eles em Lisboa, mas o meu coração estava sempre na Beira, porque era lá que estavam os meus primos da minha idade, era lá que estava a maior liberdade de movimento e de certa maneira de esplendor do nosso olhar perante a vastidão o horizonte do campo. É uma coisa maravilhosa. Aliás, foi esse horizonte que me fez vir para o Ribatejo. Eu sempre gostei muito, quando vinha ao Ribatejo, sempre dizia, há campos grandes no Ribatejo, o horizonte é longe. E então eu gostava muito de ir para o Ribatejo, gostava muito, e gosto muito do Ribatejo, essas coisas todas. Então eu acho que o campo não nos limita. Reparem, nós nas cidades, porque bem que eu adoro também viver nas cidades e também trabalho, mas a cidade corta-nos a visão a maior parte das vezes, obriga-nos a olhar para muita coisa, mas menos para o horizonte. E o céu é preciso que a gente se incline muito para o ver. É preciso que a gente se lembre e tenha esse exercício cotidiano de olharmos para o céu. O campo não, nós estamos entre o céu e a terra. Tem muita vantagem. Nós estamos mesmo entre o céu e a terra, então olhamos para os dois com mais frequência. E foi esse o meu percurso de jovem, não é? Foi lá que nasceu a paixão pelo teatro? Sim. O teatro nasce de uma forma muito natural em mim, porque a minha mãe era uma mulher que gostava muito de teatro e gostava muito de leitura, e nós em nossa casa líamos muito. Li muitos livros, muitos romances, muitos livros de aventuras. A leitura era algo que era, de certa maneira, nem era imperativo, era imposto na nossa casa. Mas sou filho de agricultores, mas a leitura era imposta. Era uma coisa que a minha mãe era quase como assim, a minha mãe talvez nos tenha imposto mais a leitura do que propriamente o terço. Se bem que ela era uma católica fervorosa, mas a leitura era-nos mais imposta propriamente do que outras coisas. E então, o facto dessa leitura existir, e o facto de eu também, em dados momentos, ser quase como um filho único, porque eu tinha os meus irmãos, os meus primos eram os meus primos, mas eu então, a minha imaginação fervilhava com aquilo que eu ouvia. Ou seja, essas leituras catapultavam-me para o imaginar. Se bem que eu sempre tive essa coisa de viver um bocado nas nuvens, não é? Aliás, essa necessidade de construir histórias, de as imaginar, de as fabricar na minha mente, ainda hoje persiste muito. Por isso é que eu
Eu sou ator, mas na verdade eu assumo constantemente como encenador, mais até do que ator, porque essa é a minha função. Foi por isso que, aliás, o meu curso orientou-se sempre nessa área, na área da direção e da encenação, de construir histórias com as palavras. Eu habituei muito a ouvir belas palavras, e depois, uma coisa que me ajudou muito no teatro, e creio que foi a maior influência para mim no teatro, e lá está, mais uma vez através da minha mãe. Minha mãe era uma viciada em audionovelas, ou seja, radionovelas. As radionovelas, ou que não eram bem assim tão novelas como se possa a gente imaginar, como as da imagem. Eram obras grandiosas que eram transportadas para a rádio, como a Margarinha dos Canaviais, o Monte dos Ventos Uivantes, sei lá, lembro-me de muitas, e eram muito bem ditas, muito bem faladas, muito bem. Porquê? Porque eram feitas por grandes atores. Aliás, eu lembro-me, quando cheguei, ainda bastante jovem, ao teatro, de ter encontrado o Canti Castro e o João Perry, de lhes dizer: pá, vocês são os meus ídolos. Porque eu ouvia sempre fechar as radionovelas com direção Canto e Castro, direção João Perry. E eram radionovelas feitas por atores, por gente que, aliás, a radionovela tinha mais força até do que, não havia ainda as telenovelas. E então, isto tinha uma grande força. E isso ainda, uma vez mais, me espicaçava a imaginação. Eu devo muito ao teatro radiofónico. Eu digo radionovelas, mas não era. Vamos falar a palavra correta. Teatro radiofónico. Devo muito, mas mesmo muito, a minha ida ao teatro. Essa foi o grande catalisador. Hoje em dia é mais fácil começar uma carreira ou não? Isto é sempre o tal paradigma que é, antigamente nem era encarado, era mal encarado pelos pais e por alguém seguir a carreira nas artes performativas, porque era sinónimo de alguma dificuldade económica, era sinónimo, tanto que eu lembro-me que o conservatório, tu podias fazer o conservatório andando noutra faculdade pública. Hoje em dia posso também andar, seja privada, porque nem era considerado uma faculdade. Hoje em dia não, são estudos superiores, têm licenciatura, mas não quer dizer que os estudos artísticos se façam só através do conservatório ou outras escolas. O que eu acho é, antigamente teríamos alguma dificuldade, mas como havia menos gente no mercado, era mais fácil nós penetrarmos nesse mercado. Ou seja, eu lembro-me que na década de 80 eu conhecia os atores, nós conhecíamos todos. Ou seja, havia... tu queres saber, por exemplo, eu fiz sempre direção de atores, eu fiz as primeiras novelas do diretor de atores fui eu, como Os Olhos d'Água, Os Jardins Proibidos, A Filha do Mar, eu fiz a direção de atores. E até aí... eu lidava com os atores todos que conhecia, depois começou a duplicar, triplicar, ou seja, neste momento, nos anos 2014, creio que o volume está em 15 vezes mais, ou 10 vezes mais, no mínimo, os atores que existiam. Portanto, é muito complexo também, porque há uma grande oferta para a procura. Ou seja, neste caso, há pouca oferta de trabalho para a procura que existe neste momento com os profissionais que há. E isto dificulta, mas não podemos, por isso, deixar que os jovens sigam o seu sonho e a sua vontade de o crescer. Eu alerto que isto é uma profissão, é uma ciência e é uma arte, ela estuda-se, ela pratica-se, ela tem que ter alguns pressupostos de caráter, direi, de algum talento natural mas é uma arte que se estuda muito e se trabalha muito porque não nos convençamos que o facto de haver muitos atores jovens nas novelas, aqui e ali, que é fácil. Não. Para terem uma ideia, para papéis destes jovens atores, chegam a haver 3.000 candidatos para 10 lugares. Estão a ver, a percentagem é muito diminuta. Aí começa a ser difícil. Mas é mais fácil do ponto de vista de uma certa penetração, porque alargou muito mais os seus conhecimentos, as fórmulas de contacto são muito mais rápidas, há mais possibilidades de vários trabalhos estarem a funcionar e há mais escolas. De qualquer forma, Joaquim Nicolau, comédia, drama,
São situações completamente distintas. Sim. De qualquer forma, mas unidas. Qual é aquela que mais gosta? Ambas, porque a comédia divide-se em muitas partes, não é? E a tragédia também. A comédia, temos a farsa, portanto, vamos falar de comédia. A comédia, não é por acaso que o símbolo do teatro é representado por duas máscaras, uma a rir e outra a chorar, uma com a cara para baixo e a cara para cima. São sempre lado a lado, uma com a outra. Não, são indivisíveis. Portanto, a comédia, ela funciona da mesma maneira, talvez a dificuldade é realmente a mesma do que fazer a tragédia. O que tem a ver é com nós trabalhamos com sentimentos. Se vamos para a comédia, vamos trabalhar com o sentimento do riso, com o sentimento de uma maneira que o ser humano adquire talvez com mais facilidade. Mas atenção, a tragédia sempre funcionou muito bem e continuará a funcionar porque o ser humano é um ser trágico, é um ser, por natureza, um ser trágico. É alguém que gosta a tragédia sempre esteve presente, constantemente presente no ser humano. Basta dizer que o teatro grego, que está para nós, como talvez a Bíblia está para os cristãos, ele funcionava na comédia e na tragédia exatamente igual. As grandes comédias eram elevadas ao teatro de uma forma potenciada, e assim como as grandes tragédias. Ou seja, tinham lugar no teatro da mesma maneira. Se me perguntar se a comédia tem mais aceitação, eu acredito que sim. Porque, vamos lá ver, o ser humano gosta de se rir, o ser humano gosta de soltar uma gargalhada. É mais difícil talvez chorarmos, é mais difícil talvez refletirmos. O rir é uma forma libertadora. Mais difícil estarmos não é sérios. por acaso que nós gostamos de rir, não é por acaso que nós gostamos de contar uma piada, não é por acaso que toda a gente gosta de contar uma anedota, não é por acaso que toda a gente gosta. É normal. Isso é mais do que normal no ser humano, é uma forma libertadora. Rir faz bem. Chorar também faz bem, mas rir faz, creio que é menos complexo. Alimenta a alma. É, exatamente. De qualquer forma, a passagem pelos Malucos do Riso foi importante. Foi muito importante, claro. Primeiro, não só pela uma forma de eu me consolidar num trabalho que tem a ver com as técnicas televisivas, mas também por um reconhecimento do público, e lá está, porque eu fazia um programa que é daqueles tais programas que é uma forma libertadora de passar um bom momento sem grandes a rir. Tinha a inocência da anedota. A anedota é algo que às vezes está-se em qualquer lado, enquanto se está à espera do autocarro, porque é que não está a contar uma anedota, em vez de estar às vezes a discutir certas palavras. Ajuda a passar o tempo. Eu acho que ajuda. Acho que a anedota é uma forma libertadora, como é às vezes o facto de a gente dar uma corridinha. É a mesma coisa, para o cérebro funciona na mesma, é bom, e portanto não há que ter medo disso. Não há, assim, deixemos às vezes certas coisas que me irritam nas pessoas, que tendem para se elevarem elas próprias, tendem a denegrir ou a ser redutoras em relação a outras coisas. Não. Eu sempre gostei, tenho amigos meus médicos, engenheiros, pedreiros, todos gostam de uma boa anedota, todos gostam de uma boa piada, e vamos ser honestos, isso é fundamental. É fundamental. E depois, claro que dentro da comédia e da tragédia há sempre pontos de maior reflexão, de maior trabalho, de maior exigência, como em todo o lado. Preferências? Televisão, cinema, teatro? Eu gosto muito de teatro, sem dúvida. Mas é mais, vou-vos dizer, para o ver e para o fazer como um encenador. Gosto muito de dirigir, de ensinar teatro. E gosto muito de ver teatro. Como ator, por incrível que pareça, gosto muito de cinema. Mais do que na televisão. Porque a maneira como se está, é que o cinema trabalha-se tudo por bloquinhos, por blocos. Aquilo que as pessoas veem no grande ecrã não é, aquilo está tudo seguido, mas no cinema é tudo partido. É tudo feito aos pedaços. E isso, eu gosto disso, daquele puzzle. Eu gosto de trabalhar no puzzle, porque é muito interessante. Quando eu estou a fazer uma coisa, eu às vezes estou a dizer uma frase que ainda vai colar com uma outra que está atrás, mas que eu ainda não a fiz. Então eu gosto deste jogo. Gosto muito deste jogo, mas gosto de representar em qualquer, tanto eu gosto de televisão, cinema, teatro. Como ator gosto de trabalhar em todo o lado, como diretor também. Joaquim Nicolau, a visão sobre o atual estado da cultura em Portugal?
Do ponto de vista de termos da execução, de fazermos e da produção de trabalhos que existem, é maravilhoso. Como é que um país tão pequeno como o nosso, com dificuldades tão grandes, agora ainda mais dificuldades, consegue manter uma programação teatral a nível nacional, se bem que muito concentrada nas grandes cidades, nas grandes capitais, mas consegue ter uma capacidade de produção extraordinária. Vou-vos dizer que neste momento, e isso digo a todos os ouvintes que nos estão a ver, que não é só aquilo que eu já vos vou falar da peça que vai acontecer em Santarém, mas a nível nacional existe muito bons trabalhos, estejam atentos. Há peças maravilhosas de teatro, tanto na comédia, como na tragédia, como na farsa, como no teatro de intervenção, como no teatro de laboratório. Há para todos os gostos. Muito bem executado, muito bem feito. Agora, isto é como tudo na vida. Eu vou aqui falar, agora estou a falar numa terra também de agricultura e de vinho, deixem-me fazer esta parábola. Eu posso ter o melhor vinho do mundo, posso ter cuidado bem das minhas cepas, do meu terreno, posso ter feito uma boa vindima, posso ter feito uma boa adega com esse vinho, mas se eu não o vender, se ninguém me o comprar, esse vinho vai ficar na cave e ele continuará a ser um bom vinho, mas ninguém o bebeu, que é uma pena. Ou seja, é isto que eu sinto que está a acontecer e que sempre aconteceu com a cultura em Portugal. Este corte o problema nosso é a divulgação e o consumo, não é o fazer. Nós temos, é muito complicado, nós às vezes estamos a fazer um trabalho que demora meses a fazer, com muito empenho, horas e horas de ensaio, e depois sentimos que essa vontade de consumo é pouca, e também por parte das autoridades deveria haver uma ajuda a esse consumo. Se houve ajuda à agricultura para a plantação de girassol, de tomate, de tudo isso, eu também não quero ser mais nem menos que os outros, não me acho nada mais que um agricultor, mas também não me acho nada menos que um agricultor. Estou a falar do agricultor porque é alguém que são uma profissão que eu prezo muito, que era que eu teria se não fosse ator. Portanto, se há uma ajuda nesses setores, também deveria haver uma ajuda nos nossos setores. Ou seja, uma ajuda maior. Nós precisamos de promoção. Nós precisamos que divulguem bem os nossos trabalhos. Não custava nada ao Estado, os governos, pedirem às televisões tudo isso para porem só uma frasezinha a dizer assim: faça uma noite diferente, esta semana vá ao teatro. Não custa nada, isso é gratuito, quase. Têm é que o fazer. Não custa nada aos teatros, os jornais, ajudarem de vez em quando com um bocadinho mais de promoção, que já vão ajudando, mas podia ser melhor. As rádios também ajudarem mais. Ou seja, quando eu digo que ajudarem mais, não é o que não o queiram fazer. Mas se o Estado adquirisse, os governos, se nós todos adquiríssemos uma razão e uma fórmula de estarmos todos mais ligados, já se tornava natural isso. Já se tornava natural fazer uma entrevista a atores, já se tornava natural. Ou seja, já às vezes não era necessário, deixa lá ver se eu te consigo fazer uma entrevista, olha, vê lá se vens lá ao meu rádio, ou vê lá se faz lá à televisão, ou isto ou aquilo. Devia ser uma coisa mais natural, devia ser uma coisa mais corrente, de divulgação. Começará, como eu acho que deve ser normal e corrente, a divulgação contra a SIDA, contra o caso da SIDA, do álcool na estrada, da prevenção da rodoviária, de ajudar as pessoas a irem... Portanto, ter cultura e ajudar as pessoas a ir a esses pontos culturais, não custa nada informar os jovens. As escolas deviam estar preocupadas também em fazer e fazerem protocolos com os teatros para receberem a informação correta do que é que está a acontecer. Não pode ser este desfazamento. Nós somos uma sociedade, e se isto aqui não tenho medo nenhum de o dizer, eu já vivi noutros países que não os acho melhores que o nosso, de maneira alguma. Eu fiz os meus estudos em França durante 5 anos, estive na região de Paris, estive em Paris a estudar teatro, e vou-vos dizer uma coisa: eu não acho nada que nós sejamos atrasados em relação aos outros, nem nada disso. Temos é que aprender a ser mais espertos a viver em sociedade, mais inteligentes a viver em sociedade, a tirar mais partido de viver em sociedade. Isto é igual, a parábola que eu faço aqui é a mesma coisa, que termos 10 pessoas numa sala e estas 10 pessoas não conseguirem pensar melhor que um. É ridículo. Portanto, se nós vivemos todos em sociedade, temos que todos termos mais força do que um, ou que dois, ou que três. Temos que ter mais força.
Temos que nos ajudar uns aos outros, temos que promover nas nossas regiões os nossos produtos, melhor, o nosso vinho, o nosso comércio, a nossa gastronomia, promover a nossa cultura, promover os nossos hábitos, mais. Cada vez, não ter medo nenhum de partilhar em sociedade. Aliás, agora no seguimento da nossa entrevista, vou-te dizer que eu aqui, através desta entrevista, vou partilhar coisas, por exemplo, com outras instituições. Vou partilhar. Agora, no seguimento, já vou partilhar. De qualquer forma, sem medo, estrear esta peça de teatro, o Dote, a tragédia da banana embichada. Embichada. Vamos lá explicar. Isto é um grande desafio. É um desafio, sim. A peça, o Dote, a tragédia da banana embichada, é uma comédia, está inserida no género comédia de enganos, e é uma comédia de enganos porque ela funciona, há a comédia de portas, portanto, esta é uma comédia de enganos. É enganos porquê? Porque a criada da casa do senhor, ou dos senhores, que é uma linguaruda, houve uma conversa desfasada no tempo e do contexto, houve a menina dizer que agora só estou à espera do meu bebê, mas ela diz ela está grávida e a partir daí ela vai fazer o pandemónio naquela casa. Mas na verdade a menina não está grávida, ela está à espera do seu bebê, mas o seu namorado. Portanto, estão a ver, isto é a comédia de enganos, a história toda se vai encaixar aqui. O que é uma peça do David Carronha, que é um autor, um jovem autor, também é radialista, ele trabalha na M80, é jornalista, é escritor, é dramaturgo. E eu quando vi este texto, eu gostei muito deste texto e disse, eu gostaria muito de ensinar esta peça. Esta peça tem 6 personagens em cena, tem o pretendente, tem o carteiro maroto que anda metido com a tal criada, tem o senhor da casa, um senhor doutor, mas teso, tem a amiga da filha, e tem a filha, não é? Portanto, aquilo tudo é uma família, aquilo tudo se passa naquela casa. Sendo que a banana embichada, aí é que está, é por causa da banana embichada que muita coisa vai acontecer. Porque o dote talvez seja a banana. Portanto, eu mais não conto. Esta banana embichada é mesmo uma banana com bicho? É talvez uma banana. Aquilo tem muitas interpretações. Porque eu posso só dizer uma coisa: o bicho da banana, quando entra, já não sai. É uma frase que ele diz. Fica embichada. Fica embichada. Ora, a banana embichada pode ser depois interpretada de muita maneira. Eu acho que um miúdo de 12 anos, que a peça pode ser a partir dos 12, se ouvir a banana quando apanha o bicho, fica um bocado embichada, ele vai interpretar de uma maneira. Alguém mais maroto irá interpretar o problema da banana de outra maneira. Mas está muito bem escrita e sem ordinariedade. Esse é o objetivo. É muito subtil, muito engraçada. Aliás, tenho o prazer de ter um dos atores a estrear-se em teatro, que é um homem já conhecido. Vai ser uma estreia, não é? Uma estreia dele, nacional. E ele trabalhou muito para isso. Tem 65 anos, é conhecido do grande público. É o Quinzinho de Portugal, o famoso Quinzinho de Portugal, que tanto a Real alegrou em muitas terras e ainda já dispensa qualquer apresentação também. É uma figura, e ele é um outro lado que as pessoas não conhecem, que as pessoas se habituam-se também a ver as pessoas nas personagens e julgam que eles são sempre assim. Não são. Lá o facto de um clown, de um palhaço usar um nariz vermelho, um nariz na ponta do seu nariz, não quer dizer que ele cante sempre assim e cante sempre com aquele sorriso. Portanto, o Quinzinho de Portugal é um homem extraordinário, muito trabalhador. Ele ao princípio dizia-me: Joaquim, já tenho 60 e tal anos agora, este tem uma linguagem nova. Diz: vais devagarinho, vais ver que consegues chegar lá na boa. E assim foi. Ele foi indo, e estou mesmo muito contente com o trabalho dele, e ele está muito contente, está-se a divertir imenso a fazer esta personagem. Depois tenho a Marta Melo, que faz também a criada. Tenho a Maria Faleiro, que faz a filha. Tenho o Quimbé,
que faz o pretendente, que alterna com o Francisco Ariosa, e a criada também é uma personagem que alterna com a Joana Caçador, a Marta Mel. Porquê? Porque eu tenho que ter atores em duplo, porque eles têm muitos afazeres na televisão e noutros trabalhos que têm, então eu para não haver problemas, fiz com 2 atores, quando um não pode vai o outro. É igual. Não há diferença nenhuma. E tenho um ator que também foi uma revelação para mim, muito engraçado, que é o que faz o Carteiro, que é o Luís Oliveira, que é muito engraçado, que as pessoas conhecem do verem na stand-up comedy, do verem no canal Q, os jovens conhecem bastante. Portanto, o DOT, A Tragédia da Banana Embichada, é uma comédia de enganos que vai alegrar muita gente, e que tenho a certeza absoluta que vai alegrar. E, acima de tudo, é uma comédia popular muito bem escrita, num português muito bem escrito. A cidade de Santarém foi escolhida para esta estreia por algum motivo especial? Sim, porque eu tive... Há mais bananas embichadas? Sim, tem a ver, apesar de não haver cá muita banana embichada, porque aqui a banana ainda vai chegando em boa... Sem bicho. Sem bicho. Acontece que eu tenho também uma dívida para com Santarém. Santarém acolheu-me, recebeu-me de braços abertos. Eu sou artista, eu já tinha feito um outro espetáculo com o José Raposo, correu muito bem, tivemos 5 salas cheias, e agora ainda fui mais longe e decidi fazer 6 salas. Ou seja, vamos pensar que nós começamos a 30 de janeiro e acabamos a 9 de fevereiro. Porquê? Porque eu não quero participar numa coisa que eu chamo a barriga de aluguer, ou seja, o que é? É ir com um espetáculo, toque e foge e vou-me embora. Não. Eu acho que é possível estar numa sala de teatro, numa localidade, mais tempo, porque senão as pessoas, quando ouvem falar dos espetáculos, ele já lá não está. Mesmo que eu tenha menos pessoas em alguns dias, não me interessa. Interessa-me é que as pessoas compareçam e que estejam presentes nesta aventura. E a Câmara Municipal, já tínhamos falado sobre isso, eu disse-lhes, ok, então vocês... Vamos colaborar todos em conjunto, vocês dão-me um apoio, ajudam-me com a sala, ajudam-me com os meios publicitários, tudo isso, e eu venho cá, arrisco mais tempo com vocês. Então, eu decidi também, para que isso acontecesse, fazer com que este espetáculo fosse aberto aos jovens até aos 18 anos, a todos os jovens, não é só estudantes, a todos os jovens, porque nós precisamos que a juventude vá ao teatro. Esta peça oferece-lhes 50% de desconto no bilhete, que eu acho que se torna um bilhete bastante atrativo para estes jovens. Fazemos 50% de desconto aos jovens, fazemos 50% de desconto, porque isto é muito importante para mim, porque é uma coisa que eu quero fazer com esta peça, é ir também a determinadas freguesias. Há instituições sociais e públicas, tais como, por exemplo, associações que tenham a ver com pessoas de idade, com pessoas com portadores de deficiência, que merecem muito ir ao teatro. Essas instituições têm logo, institucionalmente, 50% de desconto. E mesmo instituições como, que eu prezo imenso, como os bombeiros, o pedido é feito institucionalmente, a corporação também tem 50% de desconto. Porque acho que é nosso dever. Lá está aquilo que eu falava, eu não gosto de falar só por falar. Esta necessidade de estarmos em sociedade tem que partir por aqui. Tem que partir por nós nos ligarmos. Se há instituições, é porque elas foram necessárias e porque as pessoas participam nelas. Portanto, é vantajoso para mim lidar com essas instituições, e é também vantajoso para as instituições haver alguém que se preocupe e que esteja interessado nelas. Assim como a Polícia de Segurança Pública, tudo o que é instituições sociais e públicas da nossa vida, do nosso espaço, do nosso concelho, fica aqui um comunicado feito, estão convidadas a institucionalmente só fazerem o pedido à Viver Santarém, a empresa Viver Santarém, que é a empresa da Câmara Municipal ligada para o desporto e cultura, que é só através deles fazerem o pedido ao Teatro Sá da Bandeira que ser-lhes-á concedido este desconto de 50%. Terei muito gosto. Depois terei muito gosto também em ir, porque este espetáculo eu pensei muito nele para um público mais sénior também. Um público que não tem facilidade para ir a Lisboa e estar 6 ou 7 horas fora de casa para ver uma peça de teatro. Portanto, para além destas 7 apresentações no Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, sim, poderão existir outras? Sim, vão existir outras. Até posso-vos dizer que o primeiro dia já está esgotado.
O primeiro dia já está esgotado, agora só já para dia 31. Dia 30 e 31, dia a estreia? Sim, a estreia a anteceia já está esgotado. Porque além de termos alguns convites, houve pessoas que marcaram. Portanto, eu agora só a partir já começa a só a ver a partir de sexta. E até dia 9 de fevereiro nós estamos em Santarém às 21h30 nos fins de semana, sempre, e sexta, sábado e domingo. E depois estamos, sendo que domingo é às 16h30. Exato. De qualquer forma, a aquisição de bilhetes para esta peça pode ser feita nos locais... Pode ser feita em online, pode ser, portanto, nós vamos colocar agora também, procurarem no site Viver Santarém, está lá. Toda a informação. Está lá toda a informação, e no Teatro Sá da Madeira também está toda a informação. Queria também, também me quero associar a vocês, Rádio Pernos, que são sempre uma simpatia. As pessoas... Esta é a nossa missão, também colaborar pela cultura. Exatamente. Também tenho aqui, eu tenho 8 bilhetes para os ouvintes que num passatempo que vocês vão organizar, que queiram telefonar para cá e disserem quem é o ator mais velho desta peça. Ainda há pouco falei nele. Quem é a estreia? Que é a estreia dele. Que contactem a Rádio Pernos e que telefonem para cá e terão, que os primeiros a telefonarem terão direito a esse bilhete, gratuitamente. Aqui fica esta promessa. Ainda durante esta semana vamos ter aqui um passatempo onde vamos oferecer estas 8 entradas. Joaquim Nicolau, havia muito, com certeza, para falar, só mesmo para terminarmos. Garantidamente que estas salas vão estar completas. Esperemos que sim, esperemos que as pessoas colaborem e que apareçam, que se divirtam, que comuniquem umas com as outras. Eu espero que isso é que é muito importante. É esse o meu objetivo, não é, vou-vos dizer que tenho todo o gosto, porque a gente é normal, vivemos da nossa profissão, mas o meu maior gosto é ver as salas com gente. Gostos pessoais do Joaquim Nicolau? Olha, gosto muito de gastronomia, como tu sabes, vêm as pessoas que já me conhecem, as pessoas que me conhecem já sabem que eu não perco um festival de gastronomia em Santarém. Faço aqui um apelo, é que o Festival de Gastronomia de Santarém, que é dos eventos mais importantes a nível nacional, que traz milhares de pessoas a Santarém, que é prestigiante não só para o país, mas muito prestigiante para a região de Santarém, para o Concelho de Santarém, para a cidade de Santarém, que faço aqui um apelo que pensem que poderá haver mais mini-festivais durante o ano todo. A mim não me chatearia nada, como consumidor, e tenho a certeza, e amigos meus também já me confessaram. Vamos ter um muito em breve. Que haja mais festivais e bem de gastronomia. A gastronomia é fantástico. O teatro é maravilhoso, mas a gastronomia também é. Porque junta as pessoas, lá está, num ambiente familiar, num ambiente de bom gosto, num ambiente de riso, num ambiente de alegria, e não é por mais 2 ou 3 tostões que às vezes que a gente também tem que se comer todos os dias, que se gastam aqui ou ali, que não está a ter boa disposição. É, para mim, Santarém é um momento de confraternização, sempre, mas quando vem esse festival, então é uma maravilha. Gosto muito os meus gostos é que, rapidamente, esta nuvem que não nos tem deixado de ver tanto o sol, a luz que nós precisamos para sermos ainda mais felizes, porque os portugueses já riem bastante, já aguentam muito, e portanto há um louvor a nós todos, porque se pensam que nós andamos assim tão deprimidos, não vamos deixar que isso aconteça. Vamos acreditar que vamos sair desta situação menos fácil que estamos a atravessar, mas nós já levamos muitos séculos de existência, muitos séculos. Somos uma das nações mais antigas do mundo, somos uma das nações mais antigas da Europa, demos provas da nossa grande capacidade pelo mundo inteiro. Ainda agora tivemos mais uma de um grande homem ligado ao desporto, e outro porque nos deixou, que também foi uma grande mostra de solidariedade do povo português, e agora mais uma do Cristiano Ronaldo. Portanto, não nos deixemos, temos que colaborar mais uns com os outros, sermos mais amigos uns dos outros, não termos medo de dizer o que temos a dizer na cara uns dos outros, mas também ao mesmo tempo, se temos vontade de lhe dizer obrigado e dizer gosto de ti, não termos medo de dizer isso. E quando achamos que a pessoa errou, também não ter medo nenhum de dizer erraste, para a próxima não faças.
Portanto, é esse o meu desejo, que isso aconteça. Joaquim Nicolau, um grande abraço. Um dia destes voltamos à conversa. Vamos ter que trazer aqui obrigatoriamente o Quinzinho de Portugal. Fica aí essa promessa. Terei muito gosto em que ele venha cá, porque é uma pessoa que eu respeito. Lá está. Nunca é tarde para nada. Nunca é tarde para... Ele quis fazer, ele estava cheio de medo e agora está todo contente. Terei muito gosto em que com o apoio, creio eu que a Câmara me vai dar este apoio, de conceber mais um espetáculo, talvez mais fácil, mais pequenino, lembrar as tradições para ir aos centros de dia, que é o meu objetivo, quero muito ir. Nós temos de ter respeito, muito grande, muito respeito pelos nossos, não há palavra, não há medo nenhum de dizê-lo, pelos nossos velhos, pelos nossos queridos velhos e pelas nossas crianças. Eu tenho um pai, o meu pai tem 92 anos, é uma alegria ter um pai com esta idade, porque já é alguém que me passa uma sabedoria de muitos anos. Espero que ele ainda continue cá muitos anos comigo. Portanto, eu tenho um respeito muito grande pelos nossos velhos, pelos nossos miúdos, pelos nossos jovens. Se me derem apoio, se me ajudarem, eu terei muito gosto a ir ao encontro dessas pessoas. É o que eu mais quero. E faço um apelo aqui às juntas de freguesia: se acham que têm condições, se têm uma casa do povo com condições, não se preocupem. Eu não preciso de luzes nem de cadeiras de veludo, mas cadeirinhas de plástico e um palco com boa vontade. Nós lá estaremos. Desde que nos ofereçam depois um chouricinho bem assado, nós lá estaremos. Muito bem, vou despedir-me em nome da Rádio Pernos. Muito obrigado. Eu também quero agradecer muito aos ouvintes da Rádio Pernos. O meu muito obrigado por me terem estado a escutar. E quanto a nós, marcamos encontros no dia 30, que é a grande estreia, o DOT. Tragédia da banana embichada. Haverá bananas para toda a gente. Ficámos a saber que Santarém não é a cidade com mais bananas embichadas. Não. Há muita banana embichada, mas é noutros lados. Um grande abraço. Rádio Pernos Santarém.